E a nossa visão é essa, que famílias melhores fazem uma sociedade melhor. Famílias melhores constroem também igrejas melhores, né? Consequentemente, uma sociedade sustentável. Nosso objetivo, atingir, né, todos os estados do Nordeste com programa de prevenção, enriquecimento e apoio em situação de crise, como também formar novos conselheiros em parceria com a Irene do Brasil, que nós somos ligados. A nossa meta é atender pessoas e famílias em ambiente sigiloso, oferecer instituições, palestras e encontros em grupos, como também promover esse curso de formação. Aqui alguns programas que vocês viram ali naquela pizza da entrada, né, o BEM, esse é para trabalhar as pessoas que vão casar. A gente se prepara muito para fazer um concurso, né, para fazer o vestibular, e quando a gente vai casar, eu lembro que a minha sogra, quando a gente falou, há 28 anos atrás que ia casar, ela, que besteira, eu casei e nunca precisou dessas coisas. E nós temos assim, a marca que nós sentamos com um casal muito abençoado, na época um casal de americano, que tinha lá em Fortaleza, e nós pudemos sentar com eles e estudar valores eternos da palavra de Deus, e como hoje, depois de 28 anos de casado, tem momentos que nós não lembramos de frases, de palavras, né, de coisas que realmente marcaram a nossa vida. Então, é muito importante. Então, por isso que a gente tem o bem breve encontro matrimonial. E sempre a gente brinca assim, quando a gente... Oi? Sim. E sempre a gente brinca, né, que quando a gente está namorando, a gente fala meu bem, benzinho, né, querida? E alguém diz assim, quando a gente está namorando é meu bem para cá, meu bem para lá. Depois casa, começa as brigas, é meus bens para cá, teus bens para lá, né? Que essa não é a vontade do Senhor. Esse é o PARE, que são palestras afetivas e reflexivas espontâneas, com o objetivo de melhorar a relação conjugal, e acontece no final de semana para o casal sem os filhos. A igreja organiza, né, tem vários tipos, cada igreja dá o seu nome, e nós vamos apenas ministrar, né, tem algumas sugestões de palestras, e a gente viaja pelo Brasil todo fazendo esse pare, que é o momento que você para com seu cônjuge, a sua igreja, o programa, e a gente vai lá estar ministrando os valores eternos de Deus. Esse é o TAP, que é a terapia e aconselhamento pastoral, tanto para casais, como individual, como grupo. Também a gente trabalha com toda a família, ambiente sigiloso. Essas fotos não são fotos de nenhum paciente nosso, é claro. Tá? E esse é o PAI, Programa de Assessoria à Instituição, que destina-se a igrejas, a empresas, a escolas. Tá? Esse trabalho que vocês estão vendo aqui com esse nome Bonanza, é uma grande empresa que tem lá na cidade de Caruaru, empresa de supermercado. E, algum tempo atrás, eles nos chamaram para fazer um trabalho com os seus gerentes. E foi assim algo... Não é um grupo evangélico. E a psicóloga de lá, minha amiga, disse, olha, eu queria alguém que fosse falar sobre os valores da família nessa sociedade que está tudo... Parece que está tudo de cabeça para baixo. E eles alugaram o melhor hotel da região, que é o Portal de Gravatá, pagaram tudo para todos os seus gerentes, 24, com as suas esposas, e nós estivemos ali ministrando. O título que eu dei foi Minha Família Pode Ser Melhor. E foi algo marcante assim, para a vida daquela empresa. Esposas que cobravam muito do seu esposo porque chegava tarde, porque não tinha hora, e a empresa, é o trabalho, e alguma delas ali no final, na hora do psicodrama, dizia, hoje eu vou olhar para essa empresa com outro olhar, porque eu senti que eles estão preocupados com a nossa família. E a gente sabe, quando a gente está bem em casa, quando a gente está de love, né, com o nosso marido, com a nossa esposa, a gente trabalha melhor, a gente produz melhor. E eu sempre brinco, quando a gente vê alguém bem agitado no trânsito, esse aí brigou com a mulher, eu sempre fico brincando com ele, mas é alguma coisa assim, porque mexe muito com a gente, né? O nosso lar é aquele lugarzinho que a gente deve ter vontade de voltar. Né? Uma frase linda do Asaf Borba, quando ele diz, família é o lugar que a gente sempre tem outra chance. Né? Isso é muito bacana, a gente ter esse lugar, esse ninho para voltar. Esse é o CAF, é o curso de assessoramento familiar. Esse primeiro aqui, careca, é o Catito, que é o autor desse livro, que eu nem sei se ainda tem aí, já deve estar acabando. É Como se livrar de um mau casamento. Ele foi nosso professor num dos cursos que nós fizemos na área de família. E esse é um grupo que nós trabalhamos, formamos para ser novos conselheiros de família.
Algumas palestras que nós já ministramos, então isso a gente vai passar bem rapidinho, né? CEPAL, Igreja Congregacional do Ipiranga, algumas igrejas que a gente já visitou, claro que não dá todas, mas a gente não fica só no Nordeste, né? Quando a gente recebe convites também de fora, a gente está em Rio, São Paulo, esse aqui é Senhor do Bonfim, na Bahia, né? Aí, a representante aí, Episcopal Anglicana, João Pessoa, Presbiteriana do Bessa, Paraíba, Teresina, Recife, perto onde nós moramos, Presbiteriana de Natal, Fortaleza, vários estados e denominações diferentes. Essa é a Koinonia, é um trabalho que nós temos semanal na nossa casa, com um grupo de casais que estudamos os valores eternos de Deus. Já estudamos aquela apostila, que eu estava conversando com algumas irmãs aí mostrando, e atualmente nós estamos trabalhando exatamente esse livro do Catito, Como se livrar de um mau casamento. Esse é um programa que Marcos tem na rádio, lá em Caruaru, que atinge 40 cidades ali ao redor da cidade, falando dos valores eternos de Deus. Família, ideia de Deus. Esse é o material que nós publicamos no Rio de Janeiro, essa revista foi esgotada e a gente fez nessa forma de apostila, que trouxemos, mas já esgotou aqui também, né? E a ideia, a pretensão é que isso seja transformado num livro, já está em andamento. Projetos em andamento, que é esse livro, publicação de DVDs, né, CDs e DVDs com palestras sobre família, que nós temos algum. E motivo de oração, por onde nós passamos, nós pedimos a cobertura dos irmãos em oração. Porque nós entendemos que quem trabalha com família está mexendo em algo... Isso, né, um vespeiro, né, algo muito forte, porque Satanás ele sabe que quando ele mexe com a família, quando ele mexe com o casal, ele mexe com os filhos, ele mexe com a igreja, ele mexe com a sociedade. Então, nós precisamos, onde nós passamos, nós pedimos, irmão, leve um cartão nosso e nos dê uma cobertura de oração. É isso que nós fazemos, esse pacto, esse pedido. Suprimento das nossas necessidades, como também pastor Oswaldo falou, todos nós, missionários da CEPAL, nós temos que adquirir o nosso sustento. E nosso sustento é adquirido através de palestras, de aconselhamentos, de ofertas pessoais, de igrejas, de empresas. Então, essa é a forma de nós conseguirmos a nossa manutenção e que Deus nos dê também estratégia para atingir as famílias, né, do Brasil, né, que Deus tem colocado em nossas vidas. Né? Aí tem os nossos contatos. Vocês todos estão recebendo um adesivo, tá, para levar, que tem o nosso e-mail, nosso telefone, para palestra, para qualquer dúvida, tem aqui os nossos contatos, tá bom? Ok. Agora nós vamos passar para a parte da exposição da Palavra de Deus e logo após, no final, a gente vai trabalhar com todos vocês, tá bom? Quero convidá-los a orar nesse momento. Por favor, feche os seus olhos, baixe a sua cabeça. Nós vamos conversar com Deus e pedir que Ele seja o nosso professor, aquele que desvenda os mistérios dos nossos corações. Pai de amor, nós queremos te agradecer por estarmos aqui e a nossa súplica, a nossa petição é que o Senhor seja o nosso ensinador nessa manhã, que a tua graça nos cubra. Nós estamos todos aqui como pessoas, como casais e como famílias nas tuas mãos e pedimos a tua direção, a tua orientação, em nome de Jesus. Amém. 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 Família e cofre tem os seus segredos. E eu fui convidado para escrever um material uma certa vez e alguns temas me vieram à mente. E esse tema de segredo também me veio à mente depois que eu li um livrinho de Schutzenberger que dizia o seguinte, que fala sobre os meus antepassados. É um estudo mais profundo sobre as nossas relações com os nossos pais, com os nossos avós e com as gerações anteriores. Como isso influencia diretamente na nossa vida nos dias de hoje. E uma das coisas que ela apontou ali é que muitas famílias têm os seus segredos. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre esses segredos de família, ok?
O nosso texto básico, eu quero ler com todos presentes aqui. Como é que diz? Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Essa nudez que a gente vê de Gênesis capítulo 2, verso 25, não era apenas uma nudez física daquele casal. Aquele casal possuía uma nudez muito mais elevada, uma nudez da alma. Eles não tinham segredos de um para com o outro. Eles eram um casal transparente, um casal completamente transparente, até o momento que algumas coisas mudaram na vida e na relação deles. Então nós cremos que o princípio desse texto é o seguinte: uma família irresistível é uma família transparente. Podemos dizer juntos? Fazendo um link desse tema geral do nosso encontro com a nossa reflexão nessa manhã, sem dúvida alguma, uma das coisas que pode afetar diretamente a relação conjugal e a relação familiar é algum segredo que esteja embutido ali naquela relação. A gente acompanha casais há muitos e muitos anos, e de vez em quando vem uma situação assim inusitada. Um aconselhamento de casal, por exemplo, veio à tona um segredo de 20 anos, que a pessoa que revelou esse segredo nunca tinha revelado esse segredo para absolutamente ninguém. E, de repente, ele diz, e o cônjuge fica extremamente surpreso com aquela revelação e sente um misto de alegria e desconfiança também, né? Como quem diz assim, se você me escondeu esse, pode ser que haja outros. Né? E alegria por quê? Sentiu que a pessoa começa a se revelar, e também temor, desconfiança, porque pode ser que haja outros. E aí eu me voltei para a pessoa que revelou os segredos. Como é que você se sente? Parece que eu tirei um peso enorme dos meus ombros. Alguma coisa me pesava, me angustiava, porque guardar um segredo há 20 anos e nunca ter falado para ninguém, a não ser só quem sabia, ele e a outra pessoa que estava envolvida, mais absolutamente ninguém. Então, uma família irresistível, ela passa por esse processo de desenvolvimento da transparência, ok? Nosso objetivo nessa manhã, refletir sobre as consequências e as causas dos segredos familiares e sugerir passos para desvendá-los de forma saudável. Por quê? Às vezes, a revelação inadequada de um segredo traz consequências muito fortes sobre aquele casal ou sobre a família. Se ele é revelado de forma inadequada, então pode ser que dê muito trabalho e, infelizmente, em alguns casos, esse processo se torna irreversível. Porque quando o outro lado fecha o coração, então é muito difícil de reverter o quadro. É como Jesus fala acerca do divórcio, por exemplo. Por que acontece o divórcio? Ele diz, não foi assim. O sonho de Deus, o desejo de Deus é que haja perdão, mas quando o coração endurece, o coração fica um coração de pedra, aí é onde a coisa fica difícil e às vezes irreversível se torna esse quadro. Então, o nosso alvo nessa manhã é caminhar por essa trilha. Ok? Um filósofo prussiano chamado Friedrich Nietzsche, ele disse o seguinte: todas as verdades caladas se tornam venenosas. E é uma verdade, né? Quanto mais a gente guarda certas coisas, mais elas vão se tornando venenosas sobre a nossa vida. Por isso que os estudiosos do comportamento humano, os psicólogos e tal, dizem que muitas das nossas doenças físicas são de origem psíquica, que são chamadas as doenças psicossomáticas, ou seja, elas começam na nossa psique, mas elas se revelam no nosso soma, que é o nosso corpo, né? A palavra soma, no grego, quer dizer corpo. Então, por isso, doenças
psicossomáticas. Quando a gente guarda, isso vai se tornando um veneno adoecedor que acaba machucando profundamente a nossa vida e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor. Ok? Schutzenberger, né? Anne Anselan Schutzenberger, na verdade, o nome dela, o seu livro Meus Antepassados, da editora Paulus ou Paulinas, eu não estou bem lembrado, é uma das duas que começou em uma e agora a edição nova saiu em outra. Ela diz assim, que a maioria das famílias possui segredos guardados ou algumas, que ela chama de contas não saldadas. Ou seja, está no vermelho, tá? Está no vermelho de forma emocional, com aquele segredinho guardado, e a gente vai ver que isso não é privilégio nosso. Alguns homens de Deus, algumas pessoas registradas na Bíblia, passaram por esse sofrimento muito grande. Então, a nossa primeira pergunta nessa manhã é: por que famílias têm segredos? Por que é que a gente guarda um segredo? Por que é que algumas vezes a gente tem esse negócio lá dentro? E a gente vai ver um texto bíblico, que é Gênesis 20, versículo 2 e o verso 11, que conta a história de Abraão. A gente vai começar em Abraão, vamos fazer um passeio bíblico nessa manhã. Nós vamos fazer andar um pouquinho na geografia, pontuando a vida de homens de Deus. Então, Abraão casou com Sara, e Sara era uma mulher muito bonita. Ela era meio-irmã dele. Tá? E depois que Deus o chama e tal, ele sai na sua peregrinação em direção à terra prometida pelo Senhor para ele, só que no caminho aconteceram algumas coisas. E uma delas foi essa. Veja ali em Gênesis 20, verso 2 e 11, disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Por quê? Qual era o seu medo? Não há temor de Deus nesse lugar e me matarão por causa da minha mulher. Ele sabia, Abraão foi esperto, ele escolheu uma mulher bonita para casar. E, pelo relato bíblico, não tinha foto naquela época, não tinha máquina, não tinha nada, mas ele já previu que ele ia ter problemas por causa da beleza da sua mulher. Então ele vai, combina com ela, e quando entra nesse lugar, ele avisa para o Abimeleque lá, que o rei, né, o rei Abimeleque, que ela era sua irmã. Ele, se eu disser que você é minha mulher, a primeira coisa que eles vão fazer, tira a vida dele e fica com ela. Então, por que a gente esconde segredos? Vamos lá. É o medo, né? Medo. É o famoso medo. Quem não teve medo alguma vez na vida? Né? Quem não teve, eu trago uma notícia para você vai ter. Né? Todos nós temos os nossos medos guardados, os nossos medos embutidos e, às vezes, os nossos medos revelados. Então, o grande motivo pelo qual a gente não revela os nossos segredos é por causa do medo. Paul Tournier, ele diz uma coisa muito interessante com relação a nós, seres humanos. Diz que nós somos compostos, só para a nossa ilustração aqui, de pessoa e personagem. Então, quem é o personagem? Personagem é o que eu estou vendo daqui. Todos vocês, né, todos nós somos personagens. Para sair do quarto hoje, alguns tomaram banho, outros já tomaram banho no dia anterior, mas deram uma arrumada assim, né, dá uma olhada no cabelo, como é que está a roupa, o trato, um bom desodorante, alguns capricham no perfume e tal, dá um jeito no visual. É o externo. Esse é o nosso personagem, ou a nossa personagem, no caso das mulheres, que são quem mais usam os espelhos nas nossas casas. Né? Então, esse é a personagem. E a pessoa? Quem é? A pessoa é quem está aí dentro e aqui dentro de nós. Tá? Personagem e pessoa. Com quem que a gente casa normalmente? Com o personagem, né? Porque não dá tempo de conhecer completamente. Mas conhece o jeito do cabelo, o jeito de conversar, o jeito da roupa e tal. E ele diz um detalhe muito rico para nós. A pessoa que está dentro de nós, com o passar do tempo nesse relacionamento, começa a se revelar. Diz uma coisinha aqui, uma coisinha ali.
E sabe o que acontece? Dependendo da reação do outro lado, essa pessoa se revela mais ou se fecha. Né? Se eu digo meu segredo para o meu amor, e ele diz, querida, tá ótimo, sem problema, acolhe, né? Mas se ele abre os olhos e começa a pontuar, eu já estava desconfiado desse negócio mesmo, né? Se o outro reage de forma negativa, a tendência daquele que revelou algo que estava lá dentro é se fechar. E aí a relação sofre dificuldades. Então, o nosso medo é o que muitas vezes nos apavora. Abraão contou uma meia-verdade com receio de morrer e entregou de bandeja a mulher para o rei. Já imaginou? Que situação estranha, hein? Que situação estranha. E aí a mulher aceita assim tranquilamente, né? O interessante é isso. Então, o interessante na vida de Abraão, que é o nosso pai na fé, com toda a honra, toda a dívida que a gente tem com ele, mas ele era um ser humano também, cometeu os seus equívocos e os seus erros. O que aconteceu? Não foi a primeira vez. Logo depois do seu chamado, ele fez a mesma coisa, está lá em Gênesis 12, os versos de 11 até 13. Foi a primeira vez, ele já combinou com Sara de pronto. Que onde eles chegassem, se houvesse ameaça de vida para ele, então eles iriam dizer publicamente que ela era sua irmã, para que eles pudessem ir em frente na caminhada e ele pudesse ter um pouco mais de tempo de vida. Né? Ok? Bom, e aí o que acontece? Veja que coisa interessante. Tá o pai? Quem foi que repetiu a história? Isaac, o filho da promessa, faz a mesma coisa. Em Gênesis 26, dos versos 7 a 11, a gente vê a história de Abraão e Sara se repetindo na vida de Isaac e Rebeca. Que coisa interessante. Peguei essas imagens aí só para ilustrar um pouco, né? Como algumas vezes nós parecemos com os nossos pais. Eu não sei se você já se pegou alguma vez dizendo assim, mas eu não queria fazer isso que o meu pai fazia e eu estou fazendo igualzinho. Eu não queria repetir as atitudes da minha mãe e eu estou fazendo igualzinho. E às vezes, quando a gente não se toca, tem um marido que diz assim, mas está ficando igualzinho a sua mãe. Se a gente não se toca, tem alguém para dar o toque. Né? Como isso é forte nas nossas vidas, como pessoas, como seres humanos, que recebemos de geração em geração. Ok? Então, casos comuns de segredos de família, quais são? Normalmente, os que a gente tem acompanhado e que são normalmente os mais fortes. Não tem nada de estatística, isso é apenas uma constatação. São casos de adoção ou de adoções e de traições conjugais. São casos que a gente, às vezes, tenta fazer segredo disso. Mas a máxima de Jesus continua sendo uma verdade. Nada é encoberto que não seja revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, quantas vezes esses segredos de adoções, a gente já acompanhou situações assim, fortes, de adolescentes revoltados, porque descobriram que aquele casal que cuida deles não é o pai e a mãe biológicos, né? Não são os pais biológicos. E se revolta e tal. A primeira coisa, querem conhecer os pais biológicos, quem sejam. E algumas vezes, quando isso não é ensinado, informado, desde pequeno, gera algumas dificuldades. E também traições conjugais. Eu acho que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas situações de traições conjugais. No passado, a nossa cultura aceitava um pouco mais as traições masculinas. Traições masculinas. Eu lembro de uma situação que a gente acompanhava um casal da igreja e a esposa assim, descobriu que o marido estava traindo e tal, e passou todo aquele processo de aconselhamento. Numa das sessões de aconselhamento, ela chegou para mim e falou assim, eu fui conversar com a minha mãe, pastor. E o senhor sabe o que foi que ela me disse?
Não, minha filha, é assim, mas seu pai era do mesmo jeito, então aguente aí. Seu pai era exatamente assim. Ou seja, é como se a cultura impusesse sobre nós um valor mais forte do que o valor cristão, do que o valor bíblico. Essa coisa de, é assim mesmo. E hoje tem crescido também, nos nossos dias, a traição feminina. Naturalmente, por causa da revolução feminina, as mulheres entraram um pouco mais no mercado de trabalho, têm a sua independência financeira, e é uma das coisas que a gente constata assim com tristeza, é que o feminismo não deveria vir para fazer as coisas erradas que os homens fazem. Ao contrário, deveria vir para ressuscitar, restaurar os valores de igualdade, os valores de isonomia entre homens e mulheres. Então, muitas vezes, quando são descobertos através de outras pessoas, o outro conta, o outro diz, e aí a situação fica muito delicada. Vamos lá. O que é que Jesus nos ensinou? João 8,32, conhecereis? E a verdade? Então, isso é uma máxima. Os segredos e as verdades, podemos dizer juntos? Isso. E isso para todas as áreas da nossa vida. Todo segredo escraviza a pessoa. Normalmente tem as novelas, nos filmes, algumas vezes, que uma pessoa conta o segredo para outra e passa a ser refém daquela pessoa. O outro começa a extorquir, o outro começa a manipular, o outro começa a seduzir, o outro começa a impor os seus desejos, os seus valores sobre o outro, apenas porque tem conhecimento de um segredo que o outro o revelou. E aí diz assim, olha, você faz isso e isso, se não fizer, eu conto. E o contar o segredo é o grande desespero, o grande medo daquela pessoa. Então, todas as verdades da nossa vida, e quando Jesus falava sobre isso, eu creio que ele não falava apenas dos textos bíblicos, não falava apenas da verdade como escritura, mas toda verdade liberta, toda verdade liberta. E todos os segredos, eles nos tornam escravos deles. Então, esse é o grande desafio, eu creio, de nós como casais, como pessoas, como famílias, e da igreja, numa igreja irresistível, certamente será uma igreja transparente. E as consequências? Aí aqui a gente chega a gente dá um pulo, assim, histórico, né? A gente sai da vida de Abraão e entra na vida de Isaac, que era o pai de Jacó e Esaú. Então, passar bem rápido assim pela história dos dois. Então, a história de Jacó e Esaú é aquela história do conflito entre dois irmãos dentro de casa eterno. Né? Quem tem dois filhos aqui sabe exatamente do que eu estou falando. Uma hora ou outra tem aquele conflito entre aqueles dois. E era uma briga, naquele tempo, muito maior, porque o mais velho, ele tinha direitos especiais. Tinha direito, o chamado direito de primogenitura. Direitos especiais na herança, que era o Esaú. Só que um dia Esaú chega assim, morrendo de fome, tal, e o Jacó, que sempre foi o esperto, eu lembro que a gente teve um professor, quando via alguém assim, muito espertinho no seminário, ele disse, olha, é o Jacózinho, né? Aquele é o Jacózinho. Jacó, aquele trapaceiro, aquele enganador, comprou o direito de primogenitura do seu irmão com um prato de sopa. Com um prato de sopa. E aí o tempo passou e tudo mais, chegou a hora final da homologação daquela bênção, que foi um momento que Isaac já estava velhinho, cego, e era a hora da bênção. Ele chama Esaú e pede para Esaú sair para fazer uma caça, trazer o animal, preparar a comida para que ele pudesse comer, era um cerimonial, né? E ali o abençoar. Rebeca, e aí a gente entraria numa outra situação assim muito forte, que são
os vínculos que alguns dos cônjuges estabelecem diretamente com alguns dos filhos. Então, Rebeca era amiguinha de Jacó, era aquele menininho dos olhos dela. Ela fez uma aliança forte com ele. E aí, quando ela ouviu a história, chama Jacó e diz: vai no quintal, pega lá o primeiro cabritinho, ou melhor que você vê, eu vou preparar uma sopa aqui, seu pai vai comer, a gente dá um jeito de colocar uma roupa especial do seu irmão em você e vamos ver. E aí tudo aconteceu. Jacó foi e ela preparou a comida. O pai, já velhinho assim, até desconfiou, né? O cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó e tal. Bom, pelo sim, pelo não, ele acaba recebendo a bênção. Então Jacó passou a perna no seu irmão, E as consequências disso a gente vai ver daqui a pouco. Então o que é que aconteceu? Quando Esaú chega, cansado, tal, com a sua caça, prepara e diz: meu pai, estou aqui. O pai, quando descobre a trama, diz: mas quem é você? Já acabei de abençoar e ele será abençoado. A palavra não volta atrás, será abençoado. E se então quem foi que eu abençoei? Aí, quando a gente dizia no passado, caiu a ficha. Então, as consequências de segredos descobertos de forma inadequada nas nossas relações familiares. Primeira delas, o choque emocional. Isaac estremeceu, e essa foi a primeira reação. Como quem diz assim: eu não acredito no que eu estou ouvindo, ou eu não acredito no que acabou de acontecer. Todos nós fazemos o máximo para que os nossos filhos possam crescer direitinho, que possam ter uma fé sólida em Cristo, que possam encontrar um emprego, fazer sua faculdade, terminar, serem bem-sucedidos profissionalmente, que a família possa viver toda unida, que possam fazer bons casamentos. E todos nós sofremos quando, por algum motivo, os nossos filhos começam a andar por caminhos que a gente não planejou. Todos nós sofremos muito. E todos nós sabemos que a gente não pode controlar completamente. Uma hora eles têm que tomar as decisões deles, baseadas no que a gente ensinou, ou baseadas na sua vontade própria. E eu imagino a dor de Isaac naquela hora. Mas eu fiz tudo direitinho. Ou então perguntando o seguinte: onde foi que eu errei? Quem de nós algum dia não já perguntou isso diante de um filho adolescente? Onde foi que eu errei? Espera aí, vamos parar aqui, vamos parar o trem, fazer uma parada na estação, para ver se a gente se reencaminha. Ele estremeceu, ele ficou emocionalmente abalado. Pode passar, querido. A segunda coisa foi a amargura. Diante daquela situação, Esaú, o filho que se sentiu enganado, ele bradou com profundo amargor ao descobrir o engano. Como que diz: fui passado para trás. Fui passado para trás. Então, diante de uma traição, se você já foi enganado por um amigo ou por uma amiga, se você já desconfiou que alguém lhe traiu, poxa, mas eu tratei tão bem, eu investi na nossa amizade, na nossa relação, e agora me senti traído. Esaú ficou amargurado, a amargura se instalou no seu coração naquele momento. Pode passar. Bom, mas a amargura deu seguimento ao ódio e à vingança. Então, o que foi que ele disse? Passou Esaú a odiar a Jacó e disse: matarei a meu irmão. Nós, como
líderes, seja em casa, na igreja ou em outros ambientes. E como pais, certamente a maioria de nós aqui somos pais. Imagine a gente ouvindo isso de um dos nossos filhos em relação ao outro. Né? E o homem de Deus, na escala mais alta, se a gente pode colocar assim, na patente mais alta da história bíblica, a história do povo de Deus, a história de Israel, as orações que muitas vezes a gente faz, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. E aí ele vê os seus dois irmãos, dois filhos, melhor dizendo, brigando e um fazendo juramento de morte para o outro. Imagine se você tem dois filhos, um filho dizer isso para o outro, na sua frente. Ah, vou te matar. Só respeito a vida do meu pai. Enquanto ele está vivo, eu não te toco. Mas na hora que ele fechar os olhos, eu vou tirar a sua vida. Então nasce esse ódio amargurado no seu coração e ele decidiu tirar a vida do seu irmão. A mãe deu um jeito, avisou e disse, olha, arruma a mala, pé na estrada, porque senão você vai morrer assim que seu pai também morrer. Essa foi uma foto que eu capturei, que fala sobre o último momento da nossa reflexão, que é a reversão dos males. Porque a grande pergunta é, isso fica desse jeito? Há possibilidade de reverter os males de segredos revelados de forma inadequada nas nossas famílias, ou de apoiar famílias dentro das nossas igrejas, nos ministérios que nós exercemos? Porque algumas vezes, quando a pessoa chega no primeiro momento, é aquele momento de muita raiva, de muito ódio, que a gente imagina que aquilo já não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas a nossa fé, a fé cristã, a fé bíblica, eu costumo dizer que Deus é um Deus de segunda. Nosso Deus é um Deus de segunda. Não é da segunda-feira, não é de segunda classe, de segunda categoria, mas é o Deus da segunda chance. Deus da segunda chance. É o Deus em que aquele vaso de barro que estava sendo feito pelo oleiro se desmanchou, ele fez um vaso novo. É um Deus que se encontra com uma mulher que já tinha se separado 5 vezes. 5 maridos já tivesse. E ele diz, mulher, tem uma água nova para você beber. Uma água diferente para você beber. É um Deus que nos dá uma oportunidade de refazer a vida. É um Deus que nos dá uma segunda chance, sempre uma segunda chance. Então, esses dois irmãos, depois de tudo isso, eles se encontram, se abraçam, se agarram um no pescoço do outro, um beija o outro, e eles choram e se perdoam. Será que isso é possível? Será que é possível restaurar relacionamentos quebrados por segredos revelados de forma inadequada dentro das nossas famílias? A nossa resposta é sim. Sim, é possível. Desde que haja desejo das partes envolvidas, sim, isso é possível. E quando eu leio esse texto, eu lembro de mim mesmo. No Natal de 1983, eu era presidente da mocidade da igreja, a gente ia fazer um amigo secreto. E o meu irmão, mais novo do que eu, era também membro da mocidade, e ele, era umas 5 horas da tarde, à noite a gente teria o amigo secreto, e por acaso eu perguntei para ele, você já comprou o seu presente do amigo secreto? Ele falou, não comprei, assim, bem debochado. E eu fiquei com tanta raiva daquilo. Eu, como presidente, gostaria que as coisas saíssem tudo direitinho na reunião, que ninguém faltasse com presente, que desse tudo certo. O meu próprio irmão dentro de casa, dando mau exemplo. Eu fiquei furioso, comecei a brigar, discutir com ele e tal, e xingá-lo, e comecei a falar alto, e ele começou também a falar alto e gritar comigo. A gente só não saiu na tapa. Mas eu lembro de um detalhe muito importante naquela tarde daquele dia. Meu pai interviu na história. Meu pai chegou junto de nós e disse,
De jeito nenhum. Meus filhos brigando dentro de casa, não admito isso. Não admito isso. E chamou os dois, e aí quando eu ouvi aquela fala do meu pai, eu me retraí um pouco mais, pensei um pouco no que eu tinha dito, e reconheci, ele também reconheceu, e eu lembro naquela tarde que nós dois nos abraçamos e choramos abraçados. Quando eu olho para Esaú e Jacó, eu só lembro daquela tarde de dezembro de 1983, às vésperas do amigo secreto da igreja. Como Deus pode intervir, e aí, só a título de ilustração, como Deus pode intervir na reconciliação dos seus filhos, através dos seus valores, da sua fala, da sua palavra. Isso é uma realidade. Pode ir. Um detalhe interessante, meus irmãos, é que Jacó toma essa decisão de se encontrar. Antes desse abraço e desse beijo, Jacó se encontra com o anjo no val de Jaboque. E o que me vem à mente quando eu olho para essa história, que está lá em Gênesis 32, de 22 a 32, é que antes de se encontrar com seu irmão, Jacó se encontra com o Senhor. E certamente, o perdão das crises, das mágoas, das dores dentro das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas, só vai acontecer quando também nós nos encontrarmos de forma especial com o Senhor. Primeiro a gente se encontra com Deus, depois a gente se encontra com o irmão. Isso é um princípio bíblico. E ele se encontra, mas não foi apenas um encontro, foi um encontro ímpar. Jacó nunca havia se encontrado com Deus como daquela forma. Naquele momento, Jacó muda completamente a sua vida. Ele muda o nome, ou Deus muda o seu nome. Jacó, que quer dizer enganador, trapaceiro, ele tem o seu nome mudado para Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Príncipe com Deus. Então, o nosso nome, ele revela muito do nosso caráter, especialmente nas culturas orientais. Isso é muito mais forte nas culturas orientais. Às vezes, aqui a gente não liga muito assim para o significado do nome. A gente dá o nome que está mais em moda, coloca nos filhos e tal. Mas eles sempre valorizaram muito isso. E Jacó muda esse nome que muda a sua essência, o seu caráter. Então ele muda por dentro. Mas também Deus deixa uma marca externa em Jacó. Ele muda também por fora. Ele agarrado com o anjo me solta, ele diz, não, eu não te solto, não te largo, enquanto não me abençoares. Aí o anjo dá uma pancada na perna dele, né? E aí ele sai mancando. Eu gosto muito desse texto. E às vezes a gente está numa igreja assim, eu faço até uma sugestão para os pastores, né? De colocar uma faixa bem grande na frente da igreja, assim, culto da bênção, porque Jacó não saiu abençoado, né? Saiu abençoado daquele encontro. Culto da bênção, entre sadio e saia mancando. Foi o que aconteceu ou não foi? Mas quem é que ia para esse culto aqui? Levante a mão. Ninguém, né? Todo mundo hoje quer o contrário. Você quer entrar mancando e sair andando, né? Sadio. Mas no caso de Jacó, foi o contrário. Ele entrou sadio, né? E saiu da presença de Deus mancando até o final da sua vida. Porque Deus marca o seu servo por dentro e marca o seu servo por fora, naquele encontro de forma especial. Né? E daí, depois que ele se encontra com o Senhor, parece que a coisa fluiu de forma mais espontânea. Pode passar. O que é que ele faz? Ele toma a iniciativa. Ele levanta os olhos, motivado pelo seu encontro com Deus, e vai ao encontro do seu irmão. Uma das coisas muito importantes, o tempo não cura as nossas mágoas, as nossas feridas. Não. Só o tempo não cura. Precisa de elementos externos. Só a título de ilustração, se a gente levar um arranhão, um corte no braço, e a gente deixar que o tempo cure,
que vai acontecer com essa ferida, com esse arranhão? Se a gente não lavar, se a gente não limpar, se não colocar um remedinho, um curativo, o tempo vai infectar, vai infeccionar aquela ferida. E não, só o tempo não cura. Então, quantos anos aproximadamente esses dois haviam brigado, aquele encontro lá, primeiro? Aproximadamente 40 anos. 40 anos. 40 anos já é um tempo bom que dava para curar, né? Mas não curou. Teve que haver a iniciativa, teve que haver o enfrentamento, ele teve que ir lá para conversar com seu irmão. A gente às vezes diz, né, o tempo é o remédio, quando casar sara, casar sara resolve, mas não sara. Às vezes isso vai avolumando a situação e gerando outras situações, somando essa situação. Pode passar. E em terceiro lugar, a restituição. Isso é muito importante, né? O perdão deve vir com restituição. Jacó havia enganado seu irmão e era preciso restituir. Por isso ele leva presentes. Quando ele chega, ele se encontra com seu irmão e ele traz assim aquele monte de presentes. Tem um detalhezinho que eu acho muito interessante. Quando Jacó vê Esaú com um monte de gente, animais e tal, aí ele coloca os filhos e a esposa na frente. Eu acho que é daí que vem aquele ditado, primeiro mulheres e crianças, né? Então colocou as mulheres e as crianças na frente, como quem diz assim, eu estou confiante, mas por via das dúvidas eu vou me prevenir, né? Eu vou me proteger. E ele coloca o pessoal na frente, mas ele vai, leva um monte de presentes e começa a argumentar, e se abraçam, e se beijam, e ele pergunta, quem são essas pessoas? São as pessoas, a riqueza com a qual o Senhor tem me abençoado. Ambos tinham sido muito abençoados por Deus, muito abençoados. E aí Jacó disse, eu trouxe aqui um monte de presente para vocês. Não precisa, o Senhor tem me dado muito. Eu disse, mas eu insisto. É como se ele precisasse de uma restauração completa, não apenas o encontro com Deus que ele teve no dia anterior, e ele precisava desse encontro marcante com Deus, mas ele precisava também se reconciliar com seu irmão. Insiste, até que Esaú recebe os seus presentes, recebe aquilo que ele trouxe. Por isso, algumas vezes a gente se machuca, a gente se atropela, a gente tem problemas com o irmão, aí vai para casa, entra no quarto, ajoelha e pede perdão a Deus. Claro que ele perdoa, e esse é o primeiro passo, mas o outro passo é chegar junto do irmão. Se eu te machuquei, se eu te magoei, se eu te feri, se eu tirei alguma coisa de você, eu quero restituir. Eu acho que só existe um caso que a gente não pode promover a restituição, que é o caso da vida. A vida não tem como a gente restituir, como alguém que tira a vida do outro, que mata um filho, que mata uma esposa, um marido, não tem como. Mas as outras coisas que a gente tira, é importante que a gente também feche esse ciclo com uma restituição. E concluindo, segredos de famílias causam muitos danos. Causam ou não? Sim, causam. Aqueles segredos guardados e quando vêm assim, de forma inadequada, mas é preciso considerá-los de forma focal e é preciso dar os passos para as soluções adequadas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém? Eu passo para a Rosélia agora, que vai continuar com vocês. Posso, querida? Esse artigo está no site da CEPAL. Se alguém quiser acessar, inclusive ele está aqui, deixa eu ver. Agora não, né, bem? Deixa eu mostrar. Aqui no site da CEPAL, tá? Você pode abrir e até reportar. Ler todo. Ele está todo lá, tudo que a gente viu aqui. Ok?
Quando eu escuto ou leio na palavra essa história, né, de esse reencontro de Esaú com Isaac, eu só penso como Jacó nessa hora afrouxou, né? Colocou a esposa e esse retrato de família que comove o outro. Né? Quando a gente vê as crianças, quando a gente vê essa esposa, a família, então passa muito essa coisa assim gostosa, né? A ideia realmente de uma família bonita. Vocês estão recebendo agora em suas mãos uma folha de papel. Peço que ninguém dobre, ninguém amasse, que vocês vão já entender o que vai ser feito. Antes, porém, eu queria que vocês prestassem atenção aqui nesse cone do aprendizagem, que ele é muito importante, né? Sobre aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós aprendemos. Então, 10% do que lemos, quando a gente está aprendendo alguma coisa, se a gente só lê, o que nós retemos é 10%. Quando a gente fica só escutando, ficamos com a retenção de 20%. Quando olhamos uma foto, já entra a questão da visualização, que foi o que aconteceu aqui, vocês leram, mas vocês também visualizaram algumas fotos, algumas imagens que faziam o link. Fica em torno de 35% que você retém aquilo que foi ensinado. Quando nós vemos uma feira de demonstração, quando nós assistimos a uma demonstração, ou vendo, né, em loco, nós temos em torno de 50% daquilo que foi ensinado, que nós vamos estar aprendendo. Então, aí nós estamos ainda na parte do passivo. Quando nós entramos falando sobre o assunto, participando de uma discussão, fazendo uma apresentação, simulando a experiência na vida real, ou fazendo a coisa de verdade, nós entramos para 70% a 90% daquilo que foi vivenciado. Né? E é por isso que nós trabalhamos, né, com essa atividade psicodramática, porque aquilo que foi trazido, né, do coração de Deus nessa manhã, para o seu coração, quantos líderes que nós temos aqui, quantos pastores, pastoras, diáconos, presbíteros, todos receberam a folha? Quantos de vocês? E nós estamos pensando sobre segredo. A primeira pergunta dessa palestra de hoje foi: o que nos leva a manter um segredo ou a criarmos um segredo? Aí nós vimos que uma das coisas é o medo da rejeição. O ser humano, ele busca constantemente a aceitação. Todos nós, homens e mulheres, nós buscamos ardentemente, onde quer que nós estejamos, em casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, sermos aceitos, sermos queridos. Essa é uma busca constante nossa. Tá? Então, quando passa essa ideia, ou essa possibilidade, que aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou contar, que já aconteceu, vai criar uma trava com o outro, especialmente o outro que eu amo, então eu prefiro me calar. Né? Então, tem algumas pessoas que mantêm a paz, entre aspas. Não, eu não vou contar isso ao meu marido, não vou contar isso à minha esposa, porque eu já guardei isso por 20 anos, porque eu já guardei isso por 30 anos. E como é comum, meus queridos, a gente vê no consultório pessoas que chegam com um peso na alma enorme, por segredos guardados há anos. 7 chaves. Aquele cofre nosso que às vezes nem nós mesmos queremos mais saber o segredo dele. Como é que a gente vai conseguir abrir? Tem algumas pessoas que chegam no nosso consultório, no meu consultório, porque um pai indicou, um amigo, você tem que fazer terapia. Você precisa fazer terapia, mas tem medo de abrir. E eu sempre digo o seguinte: por que você está vindo aqui? Ah, porque eu preciso melhorar nisso, está uma terapia focal. Se olhar aqui, eu vejo a terapia como o momento que você decidiu abrir esse baú da sua vida. E o que vai ter aqui, algumas coisas nem você sabe mais que está aí dentro. Foi guardada tanto tempo atrás, né, que você esqueceu. Mas a proposta é essa, da gente trabalhar naquele momento. Outra resposta que você poderia dar,
né? Porque eu estou guardando um segredo, não, é para o meu belo prazer. Uma sociedade machista que nós vivemos, é muito comum escutar homens, né, que traiu a sua esposa e dizer, não, mas ela não precisa saber. Afinal, homem, para ser homem, tem que ter 2, 3 mulheres. Isso é muito comum. Mas, ao mesmo tempo, mas quando eu me deito, quando eu ponho a cabeça no travesseiro, aquela luzinha, pi, 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 a questão da traição. Que é difícil a gente conviver com isso. Tá? E o que é que nos leva a contar um segredo? Motivação do perdão, como nós vimos hoje aqui. Nós lemos lá em Provérbios 21, versículo 8, que diz, tortuoso é o caminho do homem, carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Então, quando a gente está carregado de culpa, o nosso caminho fica tortuoso, fica longe, a gente não consegue chegar, fica pesado. Mas quando a gente vem e trabalha isso, é de uma forma bem bacana. Essa folha que vocês receberam agora, ela vai ter uma representação. Por isso que eu pedi, ninguém dobre, ninguém amasse. Dobrou? Pegue aqui outra. Você vai pensar agora, eu não sei se você vai pensar, o ideal é que você pense em você, eu sei que a maioria aqui são líderes, talvez você até esteja acompanhando casos na sua igreja, na sua comunidade, casos muito fortes, mas você vai pensar agora em algum segredo que você tem, que você nunca contou para ninguém. Só você e Deus sabe. E, às vezes, o psicólogo, a tua terapeuta, o teu terapeuta. Você vai pensar nele agora, vai trazer na sua mente, não precisa escrever, não precisa falar. Vai trazendo na tua mente agora. À medida que você for chegando com ele, você pega essa folha e começa a balançar. Nessa pose aqui, no comprido. Isso. Esse é um barulho tão suave. Agora você imagina isso na hora de dormir. Você imagina isso na hora de preparar a mensagem. Você imagina isso na hora de você se alimentar. Como perturba, né? Às vezes até você mexe assim, mais devagar, para ele não perturbar tanto, mas ele vem e diz, eu estou aqui, eu existo. E de repente você foi motivado a sair daqui hoje, mudando essa tua história. E você começa a pensar que passos você vai dar para mudar essa história. Isso, faz mais barulho ainda, requer força, requer coragem, requer sabedoria, e você amassa. Eu vou resolver, vai doer, mas eu preciso tomar essa decisão na minha vida. Isso. Depois que você sair daqui com essa decisão tomada, você vai continuar tendo esse segredo. Você já pensou nos passos que você vai dar para resolver. Eu não sei a quem que você precisa procurar, mas o Senhor vai trabalhar isso na tua vida e no teu coração. Isso, podem ir abrindo a folhinha amassada. Ele continua com você, só que ele continua bem amassadinho, já com todo o seu esquema para ser trabalhado. E um segredo contado, confessado, ele fica assim na nossa vida. Perde toda a força. Ele perde todo o poder de te impedir de você ser uma pessoa transparente, uma família transparente. Porque se é uma das coisas que Satanás gosta, meu irmão, minha irmã, é nos acusar. É
é o prato preferido dele. E ele começa nos acusando aonde? Na nossa mente, no nosso coração. Você é culpado. Você fez, você disse, você deixou de fazer o pecado por omissão. Você podia ter dito, você podia ter confessado. Essa é a praia dele. Mas o Senhor nos chama para um novo momento. João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Provérbios 27, 5 diz também: melhor é repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelos que amam, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem sabe que o que você tem para contar ao seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pastor, não sei quem, vai doer, mas vai te trazer um alívio incomparável. Vai trazer o alívio na tua alma. E alguém já disse que duas coisas para uma pessoa sadia, duas características de uma pessoa sadia: ela ama e ela produz. Quem sabe que algumas coisas que você não está conseguindo processar na tua vida, que você começa, mas não consegue ir adiante, seja porque você tem segredos ou pecados não confessados, não deixados, não trabalhados. E esse é um novo momento de você poder pegá-los, balançar, e ele não fazer mais barulho nenhum na tua vida. Vamos orar nesta manhã. Você pode estar orando por você nessa hora pode estar lembrando ardentemente de alguém que você tem acompanhado, que você tem sofrido com ele. Coloque diante do Senhor nessa hora. Ó Pai amado, nós estamos aqui nesta manhã, nesse local escolhido por Ti, porque nós cremos em Ti, nós cremos que Tu és o Deus da restauração, porque nós temos sentido o Teu amor, a Tua paz, o Teu renovo, ó Deus. E nessa hora eu quero te pedir, ó Deus, por cada coração que está aqui, cada coração temeroso, cada coração que quantas vezes carrega raiva, rancor, às vezes até a ira, temos permitido que o sol se ponha sobre ela. Isso não é bom, segundo a Tua palavra. E nós te suplicamos nessa hora, Senhor, vem ministrar o Teu perdão nas nossas vidas. Porque nós sabemos que o perdão não é nada humano, o perdão é divino. E para nós perdoarmos o outro, para nós nos perdoarmos, nós precisamos da Tua graça, Senhor. E é a ela que nós recorremos nesta manhã, nesse momento. Te peço, ó Deus, por cada filho Teu, por cada filha Tua que está aqui nessa manhã, que hoje possa sair daqui encorajado, encorajada para tomar uma atitude, para que possa se libertar desse segredo, desse pecado, dessa coisa tão pesada que tem carregado em seu coração. Dá força, Senhor, dá ousadia do Teu Espírito Santo, para que o Teu povo, cada dia, possa se sentir livre, conhecendo a verdade que liberta, e possa experimentar a vida abundante que a Tua palavra nos ensina e nos promete. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada lar aqui representado, por cada igreja, cada ministério, Senhor, aqui representado. Que o bálsamo do Teu Espírito Santo, com que o renovo do Teu Espírito Santo possa estar sendo derramado em nossas vidas. Nós te oramos assim, gratos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.